Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz de Deus. Por aqui está tudo bem. Graças a Deus está tudo bem. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o tema do último vídeo. Abri meu coração para contar com a força de Deus como que foi passar por esse processo. Para quem não está entendendo absolutamente nada e caiu nesse vídeo, recomendo vocês entrarem nos vídeos aqui do canal. Tem uma playlist chamada Diário de Tentante e lá eu conto desde o meu laudo inicial, as minhas idas ao médico, tratamento. Logo, tivemos uma renovação de votos e eu descobri que estava grávida e mostrei como eu descobri na renovação, como eu contei. E aí o Senhor permitiu de no mês passado ter a perca dessa segunda gestação. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Se eu chorar nesse vídeo, eu peço a Deus que eu não chore, peço que vocês entendam, tá bom? Afinal, é algo muito particular e eu estou abrindo meu coração para compartilhar com vocês. É uma forma de tirar isso um pouco de dentro de mim. Eu ainda não tive a oportunidade de ver pessoas. Na verdade, tive sim, porque eu tive um evento que eu fui trabalhar, mas ainda não conversei sobre, então é a primeira vez e espero ser uma das poucas que eu cite sobre, afinal é algo muito recente. E cada pessoa ela tem uma forma de lidar com a perca, ela tem uma forma de lidar com o aborto e eu acho que eu tô sendo bem forte nesse início, mas quero, enfim, externar isso e contar do meu jeito, sem muito rodeio, como que aconteceu. E de antemão, se você caiu, né, de gaiato aqui, já se inscreve aqui no canal para acompanhar toda essa saga que eu posto hinos sempre que eu sinto, vlog sempre que eu sinto também. Então, seja mais que bem-vindo aqui. Vamos lá. Tudo começou no dia 20 de julho, data essa que eu descobri a gravidez, e eu anunciei ela no dia 23 de julho. Desde então, sabendo que eu já tive uma perca gestacional, perca essa que foi um aborto espontâneo há 2 anos atrás, eu não sabia que eu estava grávida, na verdade eu desconfiava, tive todos os sintomas assim que vocês puderem imaginar, porém, logo que eu estava indo ao médico para pedir uma guia, para fazer um exame, por fim, tive um aborto espontâneo aqui dentro da minha casa, a caminho da consulta. Então foi uma situação bem dolorosa que me pegou muito de surpresa e eu sinto que cada pessoa lida de uma forma com a perca, lida de uma forma com o luto. A gente tá tendo uma reforma aqui na Casa dos Fundos, tá? Essa batedeira, vocês vão escutar ao longo do vídeo, então perdoem, eu tenho muito o que fazer. Minha primeira perca gestacional foi algo bem assustador, porque eu queria e não queria ter filhos naquele momento, né? E me pegou muito de surpresa, chorei, mas essa segunda foi algo mais intenso, porque eu tive a oportunidade de descobrir, eu tive a oportunidade de contar para o meu filho e contar para o Rudolf, tive a oportunidade de fazer uma surpresa para os meus pais, para os avós. Então imagina só, você que espera por um milagre, você aguarda o milagre quando você sabe que a vida está sendo gerada dentro da sua vida, é algo magnífico. E essa vida se vai. Você já tendo vivenciado ela, já tendo vivenciado os sintomas, já imaginando a sua cabeça para aquilo, a sua vida futura, os teus planos, os teus projetos, colocando aquela vida presente. Então foi isso que eu vivenciei nesse pouco tempo. Era dia 15 de agosto, à noite, eu comecei a ter uma dor muito estranha no meu ovário direito. E nas minhas ultrassons anteriores, como era uma gestação inicial, não se dava para ver muita coisa, não dava para falar muito, afinal, eles têm dois parâmetros, né? A data da última menstruação e a data da concepção. Obviamente, a data da concepção é após a data da última menstruação, que é onde a mulher ovula. Então, primeiro ela menstrua, passa o tempo, ovulação. Data da última menstruação e data da concepção. E por fim, a médica da ultrassom, ela acabou se baseando pela data da minha concepção, então não dava para ver muita coisa na ultrassom. Então, por ser uma gravidez inicial, uma gestação inicial, o meu beta estava aumentando, o meu endométrio estava engrossando, o meu útero estava aumentando, estava tudo aumentado, né, devido à gestação. Eu possivelmente sabia e foi falado que eu sentiria dores. Mas essa dor que eu senti foi uma dor
que eu nunca senti na minha vida, nem na minha primeira perca, e me assustou um pouco. Na madrugada do domingo, eu comecei a sentir uma dorzinha chata no ovário direito. Era 5 horas da manhã, eu acordei com um suador que eu não sei explicar pra vocês. Eu nunca senti tanta dor nessa região do colo do útero, ovário, igual eu senti na segunda-feira. E era uma dor muito forte. Eu acordei com a dor. Então, se acordar com a dor, o seu corpo te despertar com a dor é um alerta. E essa dor foi perdurando, ela ia e voltava. Eu falava pro Rodolfo, não, tá normal, eu preciso ir ao médico. Ele falou, ó, vai até o horário do almoço aguentando, toma o Buscodu, que foi o que a ginecologista e a obstetra passou na época, foi dias atrás, enfim. E eu tomei o Buscodu, mas de nada adiantava. A dor, ela ia embora, mas ela voltava com muito mais força. Dor essa que eu não aguentava ficar em pé, me dava ânsia de vômito, eu não conseguia comer, foi muito ruim. Daí na segunda-feira, no horário do almoço, o Rodolfo veio pra casa, falou no trabalho que eu não estava bem e me acompanhou até a maternidade. Esse dia o Davi precisou ficar na minha sogra, o Rodolfo foi comigo, mas ele não poderia subir comigo na ala da maternidade. Aí começou a minha saga. Subi 1h24 pra maternidade, fiz toda a triagem lá na recepção, só que eu fui atendida, era quase 4 horas da tarde. Nesse dia eu estava com muita dor. E eu tinha chego antes de outras gestantes, antes de outras pessoas, porque nessa ala da maternidade, lá em específico, separaram, né, devido à pandemia. Então lá atende a questão ginecológica e obstétrica. Então tinha grávidas e não grávidas lá. Só que passava um monte na minha frente. E eu morrendo de dor, e eu quieta. Eu não tenho boca pra falar. O Rodolfo às vezes fica bravo comigo e fala, vida, você tem que chegar e perguntar. Eu não tenho boca. Eu tava com tanta dor que eu não conseguia falar sobre. Então, 4 horas da tarde, praticamente, eu fui atendida. Nisso, me deram a guia pra fazer a ultrassom. E, ok, fui fazer a ultrassom. Só que quando eu fui fazer a ultrassom, era quase 6 horas da tarde. E a dor, não podendo tomar nada. E aí, por fim, comi algo, consegui comer alguma coisa. O Rodolfo comprou um salgado e um suco pra eu tomar. E vi na ultrassom. Quando nós fomos fazer a ultra, o médico falou da seguinte forma: a sua gravidez ela é inicial, se até semana que vem nós não vermos mais nada além do que estamos vendo, significa que ela não está evoluindo. Mas o seu endométrio está aumentado, as dimensões do seu útero estão aumentadas, os teus ovários estão aumentados, então por aqui eu tô vendo que tá tudo bem. Ai, por hora eu chorei aliviada. Mas mesmo ele passando a ultrassom no lado direito, eu senti uma dor, que eu não sei explicar pra vocês. É muito ruim nessa situação você ter que fazer uma ultrassom, sabe? Até então, nós não sabíamos ainda que eu estava perdendo. Enfim, na ultrassom estava tudo ok, tudo bem, né? Fomos para o retorno, e nesse retorno o médico olhou e achou estranho. Ele falou, não é normal nessa situação, não ter pelo menos nenhum batimento cardíaco, o feto está bem desenvolvido nas semanas em questão, e o seu útero está evoluindo, mas né, o feto em si, a gestação tá muito estranha. Vamos fazer um beta-HCG e nós medimos o hormônio no seu organismo. Tá bom, já saí de lá meio receosa. Perguntei pro doutor se por um acaso, caso não fosse evoluir, se eu teria que fazer algo. Ele falou, não, vamos por partes. Primeiro faz o exame, faça a coleta, volta aqui no retorno, só que você não vai voltar comigo. Ele foi muito doce na forma de falar, que me acalmou. Ele viu que eu estava nervosa, mas ele me acalmou. E nesse meio tempo, o Rodolfo na recepção me aguardando. Ele não subiu, não podia subir, enfim. E eu conversando com ele no WhatsApp e aquela dor. Perguntou se eu queria tomar alguma medicação pra dor e eu aceitei. Fez uma mistura lá com dipirona, mas de nada adiantou. A dor só piorava, só intensificava. Das 5 horas da manhã, isso era quase 6 horas da tarde, porque eu fiz a coleta de sangue exatamente às 6. Ok, fiz a coleta, me deixaram no soro com essa medicação, mas não resolveu nada a minha dor. Nada. E era por volta de mais ou menos 1 hora que ficava pronto o resultado da coleta, né? E eu voltei para o hospital. No que eu voltei para o hospital, entre a parte que mais me doeu nessas últimas semanas, não me saber da perca, mas saber da forma que eu fui atendida.
Eu fui atendida por estudantes, residentes de medicina no dia, eram duas, e as duas não compactuaram com a mesma atitude. Uma foi mais humana e a outra foi bem mais desumana. Agora vocês vão entender. O beta, eu fiz no particular, eu fui acompanhada a cada 48 horas. Então, o meu beta de 36 subiu para acho que 4.000, coisa assim. Não vou me recordar, vou deixar aqui na tela. Se eu falei errado, vocês vão ver aqui na tela, tá? Então, subiu drasticamente. E a partir de 2.000 no beta, pelo menos dizem que é para você ouvir o coraçãozinho, mas cada caso é um caso, tá? Tem pessoas que conseguiram ouvir de forma precoce, com 6 semanas, tem pessoas que só foram conseguir ouvir com 9, 10 semanas. Então, né, para cada pessoa é uma situação. E a médica olhou e quando foi ver o meu resultado, de 4.000 caiu para 500 e alguma coisa. Vou deixar aqui na tela também, porque eu não estou com os exames em mãos. Quando eu vi, eu já tinha certeza absoluta. Quando eu vi aquele resultado, eu falei, pronto, não vai evoluir. A médica perguntou se eu já tinha tido um aborto anterior. Eu expliquei pra ela a situação. Ela olhou pra minha cara e falou assim, ó, entre hoje e amanhã você perde a sua gravidez, tá? Você não está mais grávida. Aí eu olhei assim, como eu não estou mais grávida? Me explica melhor. E, gente, desculpa falar, eu não tive boas experiências com médica que faz ultrassom, não tive boas experiências nessa minha procura por médicos capacitados a investigar o meu problema, a entender de fato o que eu tinha, porque eu não sossego enquanto eu não consigo entender o que eu tenho. Eu passei por vários médicos, assim, que queriam me jogar anticoncepcional, que queria que eu não tratasse, que o organismo iria expelir no momento oportuno, sabe? Né? Desse ponto de vista. Então, eu não me contive, eu não me contentei com esse laudo, eu não me contentei com o raso, eu queria entender. Por conta, fui procurar endócrino, por conta, fui procurar terapia, por conta, fui procurar medicina natural, por conta, fui tentar ver tratamentos alternativos, por conta, fui procurar um ginecologista bom. E aí eu consegui achar, depois de passar por N, né, complicados. E aí eu caí na mão de uma insensível. Quando ela fez a impressão e eu vi o resultado, né, do meu HCG que caiu assim drasticamente dentro do meu coração, eu já tive a certeza que não ia evoluir, né, que minha gestação era uma gestação involutiva. Por mais que o corpo estava fluindo, por mais que tudo estava numa dimensão aumentada, a gestação não estava indo adiante. Quando eu vi aquilo, eu me segurei para não chorar. Eu falei, vou ser forte, eu vou escutar o que eu tenho para ouvir. Porque ainda assim, no último momento eu criei no milagre. Eu falei, para o Senhor, isso não é nada. Hoje pode estar assim, daqui 2 dias, o Senhor pode nos surpreender. Mas o que Deus faz na nossa vida nós não temos capacidade humana para entender. Nós temos que nos esforçar para compreender os feitos de Deus e aceitar os feitos de Deus. E a médica, ela foi bem ruim comigo, ela foi bem ruim, ela olhou e falou assim, nossa, mais uma que tá perdendo, porque antes de mim, entrou 2, uma com uma gestação de 7 meses, já teria que ser internada pra retirar o bebê, que me deu muita dó, gente, me deu muita dó ver ela sair com aquele barrigão assim, chorando e saber que ela tinha que ser internada pra tirar aquela criança. Outra, depois de mim, acho que seus 3, 4 meses também, ia marcar na recepção a internação dela para sexta-feira. E eu estava lá na segunda para fazer a curetagem na sexta. Quando eu vi aquilo, quando eu vi ela saindo, eu falei, Senhor, será que eu vou ser a próxima que vai sair daqui com essa resposta? Então, quando ela falou isso, foi referente a essas 2 pacientes anteriores. E já me deu um nó na garganta. Falei, pronto, vai dar ruim, né? E quando ela viu o resultado, falou isso, ela falou da seguinte forma, olha, você tem 27 anos, mas eu te recomendo a fazer FIV, porque de forma natural você não vai engravidar. Aí eu olhei e falei, mas por que você tá falando isso? Você não viu nem os meus exames anteriores? Ela, olha, você já perdeu um, certo? Perdeu há quanto tempo? Eu falei, há 2 anos atrás, mas foi um aborto espontâneo. Então, o meu corpo, ele tem a capacidade de gerar, eu estou bem. Ela olhou e falou assim pra mim, se você não quiser decepção, eu tenho uma clínica pra te indicar. Olha só, eu tenho uma clínica pra te indicar de FIV, você paga, faz a fertilização in vitro, você pode escolher se você quer ser mãe de 1 ou mãe de 2. Eu falei assim, moça, eu tenho fé.
Eu tenho Deus. E Deus vai fazer uma obra, Deus vai fazer um milagre. Se não for com essa gestação, vai ser com outra. Mas meu coração não está aberto para fazer uma filha. E ela falou assim, você tem que entender que a medicina ela é avançada. Que cada pessoa apela de uma forma, mediante a sua situação, o seu quadro clínico. Tem pessoas que têm algum órgão, né, infelizmente comprometido, não pode ter uma gestação natural. Tem outros que, infelizmente, o homem acaba não tendo o esperma tão saudável, não consegue fazer o caminho até o óvulo para fazer a fecundação, e aí existe a fertilização in vitro. Mas no meu caso, vocês vão entender o porquê que não tem necessidade. Já conto o milagre para vocês. Quando eu falei isso para ela olhou para mim e falou assim, impossível. Impossível. Sinto em te dizer, mas é impossível, você não vai conseguir engravidar. Aí eu comecei a chorar. Não chorar por saber que eu estava perdendo, mas chorar pela falta de sensibilidade dela naquele momento. Ela falou assim, ó, você não precisa ficar aqui no hospital, nós não temos leito para internação. Você pode ir para tua casa, entre hoje e amanhã você perde esse bebê. Depois você segue a sua vida, procura o tratamento que você acha adequado, que você acha que vai dar certo. A indicação que nós temos para te dar hoje é essa. Você vai para casa e infelizmente você vai sentir as dores e tá tudo bem. Se você precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. A falta de sensibilidade dela naquele momento foi tamanha que a companheira dela, que estava do lado dela, como eu falei pra vocês, é residente de medicina, estava atendendo e tal, estudante, ela levantou e me deu um abraço. Ela falou, vem cá, deixa eu te dar um abraço, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, você vai conseguir, chore o tanto que você tiver que chorar. Aí eu já desmoronei. Nesse meio tempo, o Rodolfo estava em casa, foi buscar o Davi na minha sogra. Ele estava lá desde a meio-dia, então eu precisava dar um banho, ele jantar, tomar um banho também, porque ele ficou o dia inteiro lá no hospital, mesmo que ele não ficou comigo, ele ficou na ala lá embaixo, então é cansativa a espera. Ele foi pra casa e ela me abraçou, ela falou, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Eu falei, amém. Agradeci pelo atendimento, saí da sala, no que eu saí da sala, as gestantes que estavam na minha frente, todas elas estavam me olhando. Aí uma delas levantou para me dar um abraço, ela falou assim, não escuta os médicos, você vai conseguir, eu perdi 4 e hoje eu tô carregando 2 dentro de mim. Então aquilo foi muito bom, sabe, de sentir essa empatia de outras grávidas com relação à minha perca, com relação à minha dor, com relação à minha situação. Passando pelo corredor para ir para o elevador, a enfermeira que fez a coleta me deu outro abraço também. Ela falou, fique em paz, você vai voltar aqui ainda. Eu vou medir sua pressão, você vai estar cheia de dor, mas você vai estar com uma vida dentro de você. Eu amém. Saí de lá confortada, mas eu entrei dentro do elevador. O choro me tomou, o desespero me tomou. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou contar pra minha mãe? Como que eu vou contar pro meu pai? Como eu vou contar pros meus sogros? Como eu vou contar pra todo mundo que eu falei dessa gravidez? Como que eu vou contar pro meu filho? A minha maior preocupação era o Davi. Por quê? O Davi, gente, nessas últimas semanas de descoberta de gravidez, ele fazia tudo pra mim. Tudo. Ele beijava minha barriga, ele passava a mão na minha barriga, ele ficava deitado comigo. Então foi muito mágico pra ele. Ele estava feliz e contando pra todo mundo que ele seria o irmão mais velho. E ele é o único da turminha dele, da sala dele, que não tem irmão. Todo mundo tem 2, 3 irmãos, um irmão, sabe? E ele não. Então ele estava vivendo o sonho dele. E quando eu tava conversando com ele sobre a gravidez, ele falou que desde os 5 anos dele de idade ele queria. E o Davi tem 7 anos. Então, né, eu fiquei preocupada. O que eu vou falar pro meu filho? Saindo do hospital, eu estava conversando com a Natália. A Natália, gente, pra quem não conhece, é a Nath de Itapê. A Natália que canta. E a Natália também viveu o mesmo processo que eu estou vivendo. Pra hoje ter o Benjamin, que é a coisa mais linda do mundo. Aquela criança, eu sou apaixonada naquele menino. E ela já sentia que não ia fluir, mas ela não comentou comigo, não compartilhou comigo. Porém, na escrita dela, sabe quando você tem aquele sentimento? Porque não estava evoluindo. E ela é enfermeira, trabalha na área, na coordenação do posto de saúde e tal. E a primeira pessoa que eu falei, a primeira pessoa que eu falei foi o Rodolfo, pedindo para ele vir me buscar. A segunda pessoa foi com ela. Naquele momento, me bateu uma ira. Uma ira. Por que Deus está permitindo eu passar isso? E agora com que cara eu vou contar para as pessoas? Olha a vergonha que eu vou passar, sabe? Te passa tanta coisa na cabeça nesse momento. Fora as dores intermináveis que não cessavam, as dores insuportáveis que não passavam. E eu falei pra Natália, eu nunca mais vou engravidar, eu não quero ter filho, é sinal de que não é pra eu ter, eu vou cuidar do Davi, o Davi foi o que Deus me deu, eu tenho que me contentar com isso, não é pra ser, a palavra que Deus mandava não era comigo, o Senhor tá olha o que passa na cabeça, gente, entenda, cada pessoa lida de uma forma.
E o luto tem várias etapas. Há um momento em que você se revolta, depois você fala assim, Senhor, me perdoa por tudo que eu falei, me perdoa, não estava dentro de mim. Há um momento que você não quer ver ninguém, que foi o que eu passei, eu não queria ver absolutamente ninguém, eu queria ficar dentro de casa só chorando. Quando o Rodolfo me buscou e ouviu o Davi, eu fiquei na linha com a Natália até chegar em casa. E o Davi do meu lado, passando a mão no meu braço. Eu não queria olhar pra ele. Ele falava assim, ai, mamãe, eu sei o que tá acontecendo, mamãe. Papai já me contou. E eu me segurava. Quando eu cheguei na porta de casa, eu vi ele, eu desabei. Eu desabei. Entrei dentro de casa, chorei, abracei muito ele me abraçou muito. Os 2, 3 dias ele ficou bem triste, bem amuado. Ele não estava prestando atenção nas matérias da escola. Ele não estava entregando as atividades. Ele estava muito cabisbaixo, muito cabisbaixo. O Rudolf, um gentleman, sabe? Eu não tenho palavras para agradecer o esposo que Deus me deu. No dia ele ficou comigo, na terça-feira ele ficou comigo. E as dores, gente, ai, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Quem já passou por isso vai me entender. É uma dor que eu não sei explicar. Até hoje eu sinto um pouco de sensibilidade, mas é bem pouco em comparação ao que eu passei no dia. Era muito doloroso, muito. Para dormir foi com muito custo. Na terça-feira, o meu esposo falou assim, vida, vamos dar uma volta, mesmo você não estando bem. E ainda eu não estava no processo de expelir, sabe? Vamos dar uma volta, vai passar. Então eu já saí preparada. E ele me levou no shopping porque nós precisávamos comprar ração para os cachorros, tinha que comprar aquele vermífugo, né? Todos esses negócios. E eu estando no shopping, eu comecei a sentir umas contrações muito fortes, umas dores muito fortes. E aí eu fui pro banheiro e aí eu comecei a ver que estava iniciando. Logo corri para casa, passei o processo dentro da minha casa. Não queria ver pessoas, até hoje eu não congreguei. Até a data de hoje, exatamente hoje, sexta-feira, dia 2 de setembro, eu não congreguei. Ai, desculpa, eu falei que eu não ia chorar. Não sei explicar pra vocês, não é uma vergonha, mas é um medo de às vezes alguém falar alguma coisa que não deve, porque a gente, o que mais tem é pessoas que falam, ai, mas era pra ser assim, ah, mas você consegue outro. Gente, é uma vida, é um sonho, não é substituível. Tenha consciência do que é falado, tenha cuidado com o que é dito para uma pessoa que perdeu uma vida, um filho, um sonho que existiu, que viveu dentro de si. Então, até o momento, eu tive que ir em um evento em Hortolândia, um trabalho nesse sábado passado. Eu fui morrendo de medo, muito tensa, e graças a Deus ninguém falou sobre o assunto, foi o que me ajudou muito. Eu fiquei trancada em casa, toda hora no sofá eu chorava, eu me desesperava, eu ia pro quarto, eu chorava, eu só sabia chorar. Eu precisava chorar, eu precisava pôr isso pra fora. Eu guardei a caixinha e um body que eu ganhei da Gi, que foi a moça que fez as lembrancinhas para os meus pais e para os meus sogros. Guardei em cima do guarda-roupa para eu não ver, porque se eu vejo ainda eu desabo um pouco, bem pouco. Hoje eu choro 20% perto do que eu chorava anteriormente, sabe? Mas eu precisei isolar isso para eu não ficar vendo. E aí nesses primeiros dias, assim, a primeira semana eu só chorava, eu não tinha forças para congregar, eu não tinha forças para orar, eu conversava com Deus em pensamento, tentando entender o porquê que eu estava passando por aquilo, porquê que o Senhor permitiu pela segunda vez perder, pela segunda vez cair por terra. E o que eu entendi, o que eu entendo desse processo é que para nós abraçarmos o que Deus quer para nós, na nossa vida, nós temos que passar pelo árduo, nós temos que chorar, nós temos que sofrer. Deus não é um Deus ruim, mas Deus é um Deus que nos capacita, que nos torna forte, porque a cada situação vencida, você levanta diferente, você resiste de uma forma diferente, você reage de uma forma diferente, é evolutivo. Então, o que Deus quer para nós, só Ele sabe. Nós entendemos que é um processo difícil e árduo, mas que Deus está conosco. E Ele se mostrou presente, Ele está de fato conosco. Eu não quis receber visitas, tem pessoas que acabam recebendo, eu não quis. Eu preferi não, porque eu só sabia chorar, eu não conseguia conversar. O Rudolf ia a todo momento me ajudando, eu não podia fazer força. E eu fiquei mais de uma semana sem limpar a casa.
Ele em momento algum pegou no meu pé, em tudo ele me ajudava, eu passava um paninho dentro daquilo que eu podia, eu ficava um pouco em pé, me dava uma dor, eu tinha que voltar pro sofá, porque eu não conseguia fazer força, eu não conseguia varrer uma casa, de tão intensa e forte que eram as dores. O útero, assim, não sei explicar, ele... Meu Deus, doía tanto, 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 tanto. É como se passasse uma unha. Não sei explicar a sensação, mas é uma dor muito além de uma cólica, é uma dor muito além de uma dor de menstruação. É muito além, é muito forte. E aí na semana passada eu comecei a reagir, comecei a ter ânimo para pentear o meu cabelo. Foi aí que eu voltei pro Instagram, comecei a conversar com mais calma. Pensei, não, eu tenho que sair disso, porque se eu ficar nisso eu vou adoecer. E eu não quero adoecer, eu preciso ser forte para o que Deus vai fazer conosco. Eu preciso estar firme para o que Deus vai nos dar. E aí foi quando eu comecei a reagir. Mas ao mesmo tempo que eu queria reagir, eu regredia. Eu queria conversar, eu regredia. Eu queria dar um passo, mas eu voltava 2 para trás. Na quarta-feira eu falei assim, não, Senhor, não posso. Não posso. Esse mês agora em específico, dia 6 é meu aniversário. Hoje eu vou completar 27 anos. E eu sempre sonhei em ser mãe aos 27. E quando eu perdi, eu falei assim, Senhor, meu aniversário não vai ter sentido. Eu não estou animada pro meu aniversário esse ano. Essa é a pura verdade. É uma data que eu sempre almejei completar, eu sempre, olha, eu fico até toda vermelha. Eu sempre sonhei em fazer 27 anos, que falam que é a idade da maturidade, né? Não sei, de fato, se com todo mundo é assim, mas eu me sinto uma velha com 27 anos. Eu não tô tão animada pro meu aniversário esse ano, né? Mas Deus vai dar força. E aí eu precisei reagir, porque eu preciso trabalhar, eu preciso estar aqui, é o meu trabalho, eu preciso ajudar o meu esposo, não posso esmorecer na fé. Eu tenho uma criança que nos tem como exemplo, e para um dia ele levantar e contar esse milagre, eu tenho que estar bem e firme, para ele poder também abraçar um irmão, uma irmã sonhada, né? E enfim, gente, é basicamente isso. Hoje eu estou melhor, graças a Deus, graças ao bom Deus, consigo fazer tudo. Tudo no meu corpo praticamente já voltou ao normal, estou mais animada. Vou falar pra vocês que eu não choro, eu choro bem pouco, mas todo dia eu lembro. Todo dia eu lembro que eu tô pedindo a Deus é força pra congregar, tirar essa trava da cabeça de que eu vou pra igreja, as pessoas vão falar alguma coisa e se falar tudo bem, amém, ter sabedoria pra responder e falar, olha, infelizmente não está mais aqui, né? O Senhor levou pra si. E lembra que eu falei pra vocês há uns minutos atrás que a médica falou pra eu fazer uma FIV e eu falei de um milagre? Pois bem, esse processo, os meus 2 ovários estão extremamente limpos. O que eu lutei por 3 anos para limpar os meus cistos com N tratamentos, fui fazer a minha ultrassom, meu ovário está impecável, impecável os 2 ovários. Então eu vejo isso como uma obra. Esse bebê veio pro meu ventre para fazer uma obra dentro de mim. Ele veio para fazer um milagre dentro de mim. Então hoje eu consigo olhar e entender o propósito. Eu consigo entender o porquê que veio aqui. Entende? Foi com Deus, mas eu tô bem, eu estou extremamente saudável, não preciso mais fazer tratamento nenhum para limpar o cisto dos meus ovários. Então, os meus 2 ovários estão impecáveis, com dimensões normais. Nossa, quando eu vi, eu dei glória a Deus, eu fiquei mas tão feliz, porque isso é uma obra muito grande. E os médicos falaram, né, que infelizmente só limpando com anticoncepcional, e eu precisei apelar para isso porque eu tenho alergia anticoncepcional, não posso tomar nenhum método contraceptivo assim. Me deu a louca de colocar um DIU e pensei, não vou engravidar mais, mas agora eu não tento mais. Tá nas mãos de Deus. Tá no tempo dele, na vontade dele, quando ele quiser, amém. Mas eu não vou insistir mais com tratamento nenhum. Eu entendi que a vontade dele é soberana. Ele vai nos surpreender. Ele vai fazer o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer, da forma que ele quer fazer e no tempo dele. Agora nós estamos assim, em paz, tranquilos, vivendo um dia após o outro. Depois a segunda perca é muito duro. Eu penso em gravidez, me dá um medo hoje, por tudo que eu passei, por todas as dores que eu vivi, por todos os sentimentos. Então não é algo que agora eu vou falar pra vocês, eu quero com força, eu vou lutar com isso com força. Não, meu coração está em paz no Senhor. Tá firmado em Deus, mas está em paz. Da forma que Ele quiser fazer, no tempo que Ele quiser fazer, Ele é Deus. Se Ele quiser dar agora, Ele é Deus. Se Ele quiser daqui a 3, 5, 10 anos, Ele continuará sendo Deus. Mas tratamento, não faço mais nenhum. Meu tratamento é oração. É literalmente oração.
e pedir a Deus que me dê saúde para eu conseguir carregar essa bênção um dia com muito amor e com muita saúde, né? Então, o Senhor fez um grande milagre, estou com os meus cistos, graças a Deus, removidos, não tenho mais nenhum. As dimensões do meu ovário estão perfeitas, o meu útero está perfeito, absolutamente perfeito. Na minha última ultrassom, antes de eu engravidar, estava com um detalhezinho possível, né? Não ia contar, mas eu estava com possível teratoma e graças a Deus nem isso, nem rastro de teratoma tem. Então o Senhor fez uma obra, essa criança veio para uma obra, esse fruto no meu ventre veio para uma obra dentro de mim. Eu posso dizer que eu estou bem, eu preciso voltar ativa, eu preciso voltar a trabalhar, voltar a fazer as coisas que eu amo, voltar a cantar, tocar, viver, né? Afinal, gente, eu sou muito nova, O que é isso para Deus? Não é nada. A medicina pode falar, o médico pode falar, mas graças a Deus, contra fatos e contra resultados não há argumentos. Levei na ginecologista, pra mim falou assim: o que essa médica falou pra você? Ela é maluca, você está bem, você está saudável. Aí falou: deixa de ser boba, não se prenda no que essa médica falou. Ela olhou pra mim bem nos meus olhos e falou assim: presta atenção no que eu tô te falando, você está bem, você está saudável, você saiu dessa situação saudável, seu ovário tá bem, a sua trompa tá bem, o seu útero tá bem, está tudo bem. Então, consegui uma ginecologista, que ela também é obstetra, presencial e não pelo telemedicina, que é onde eu passava com o Dr. Hélio, muito boa, muito boa. Eu tenho um retorno com ela agora dia 21 de setembro, pra ver como que vai ser, pra ver como que o corpo está. E eu tô muito feliz, porque em partes foi uma tristeza, chorei muito, sofri, nós sofremos e ainda sentimos, mas em contrapartida estou muito bem. Então não tem necessidade de eu ficar fazendo mais tratamento para cisto no ovário. Próxima gestação, se que Deus der, eu vou ficar, ó, caladinha. Vocês só vão saber quando eu tiver os 3 meses e tiver mais tranquilo, porque é um susto. Hoje eu entendo por que as pessoas falam que não é bom comentar no começo, né? Eu entendo quem comenta assim, como a minha pessoa que já viveu uma perca, você quer contar o milagre para os 4 cantos, mas é um susto. Ao mesmo tempo que você tá no céu, você cai na terra, no pó, e é muito assustador. Então a próxima gestação que Deus der, eu vou ficar de boquinha calada e viver o propósito de Deus e contar quando eu ficar mais à vontade, depois de muito conselho, depois de muito ler, depois de muito ouvir. A próxima situação eu vou agir dessa forma. Gente, desculpa o vídeo longo, eu precisava externar isso de alguma forma, compartilhar com vocês como que foi vivido isso. Eu agradeço muito as orações, a comunhão, o carinho que vocês tiveram conosco e têm conosco até o presente momento, não desistindo de nós aqui, sorriram conosco e ao mesmo tempo ficaram tristes conosco, orando conosco. Agora fiquem felizes por saber que nós estamos bem. Vamos seguir na espera, no propósito de Deus, que a espera de Deus ela é perfeita. No final das contas, a gente sempre sai com um sorriso no rosto, porque Deus não nos decepciona. Não estou triste com Deus, não estou decepcionado com Deus, muito pelo contrário. Tem um processo a ser passado, mas hoje eu entendo o que Deus quis fazer e entendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Agradecer muito a vocês pelas orações, pelo carinho, pelas palavras, pelas mensagens, por tudo. Saibam que nós recebemos com muito amor e muito carinho. As orações elevadas nos ajudaram muito nesse processo, porque eu conversei com inúmeras mulheres que passaram por isso e que passam por uma perca com mais semanas ou menos semanas que eu. E cada uma tem um jeito de lidar com o luto. Eu não posso esmorecer, eu não posso me entregar. Eu tenho uma casa, eu tenho um filho, eu tenho um esposo, eu tenho a minha alma para alimentar, eu tenho a minha alma para cuidar. Nós, assim, por mais que seja difícil falar ainda um pouquinho, eu tô muito firmada no Senhor, muito firmada em Deus, muito firmada na palavra, esperando. Vou continuar cuidando da minha saúde, vou continuar cuidando de mim, vou continuar estudando, cuidando do meu filho, cuidando do presente que Deus me deu, que o Davi é minha joia, é o meu presente. Eu preciso cuidar dele para Deus, no tempo certo, nos presentear com outro bebê. E aí trazer mais alegria pro nosso lar, mais que o Davi já traz, unir o útil ao agradável, ficar perfeito. Pois bem, entregando nas mãos de Deus esse propósito, que agora, só para constar, com a minha situação de saúde atual, meu estado, é muito mais fácil, mas tá na mão de Deus, eu não vou ficar tentando, nem acompanhando com nada. Vou descansar no Senhor, deixa eu passar esse processo primeiro, aí o Senhor dá outro processo pra gente passar, pra nós vencermos, e aí, enfim, a gente volta a conversar sobre esse assunto, tá?
tá bom? Deus abençoe muito vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, comenta aqui embaixo se você já passou por um processo, como que foi pra você, como que foi lidar. Quero um pouquinho conversar sobre esse assunto para ajudar outras pessoas, falar sobre essa questão de espera, né? Eu quero poder, de alguma forma, com tudo que eu passei, ajudar vocês, mulheres, e esposos também que sofreram com as suas companheiras com relação a isso, ajudar e trazer esse tema, abordar um pouco mais sobre, para ajudar você, mulher que está passando por isso, vou estar aqui, tá bom? Deus abençoe muito, quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aqui nos comentários o que você achou e até o próximo vídeo aqui no canal. Um beijo, Deus abençoe vocês.